E então, agora aqui o que nós vamos fazer é o seguinte. Vocês suponham que têm uma função f minúsculo definida no intervalo i, está bem? O i é o intervalo, por isso pode ser o intervalo AB, A e B são números reais, também pode ser a própria reta, está bem? O i pode ser a reta real, ok? Então, vocês têm uma função definida ali no intervalo, f, e têm também uma função g definida no mesmo intervalo, está bem? Nós em português escrevemos assim, g é uma primitiva de f no intervalo i. Em matemática, a mesma frase é escrita assim, g é uma primitiva do f, está bem? A primeira coisa que eu quero chamar, além da notação, é o que quer dizer g ser uma primitiva do f? Isso significa que g tem derivada, tem uma função derivada em todo o intervalo, e a derivada do g é f. Então, g é uma primitiva do f se g tem derivada e a derivada do g é o f. Isto assim parece um bocado estranho. Nós vamos fazer um diagrama para tentar ajudar a perceber melhor. Então é assim, eu tenho aqui uma função f que está definida no intervalo i. Vou subir só aqui um bocadinho. E a nossa pergunta é, calcula uma primitiva para f. É essa a nossa pergunta. Eu quero encontrar aqui uma função que seja primitiva do f, está bem? Aquilo que a matemática diz é, para tu calculares uma primitiva do f, o que tu tens que fazer é encontrar aqui uma função g, de tal maneira que quando derivas, a derivada do g seja o próprio f. Então, a primitiva faz o caminho contrário à derivada. E nesse sentido, nós dizemos que a primitiva e a derivada são operações inversas uma à outra. Por que nós fazemos operações inversas? Porque sabemos somar e sabemos subtrair para voltar para trás, não é? Sabemos fazer upload e também sabemos fazer download, que são movimentos inversos. Aqui a ideia é a mesma. A primitivação é um movimento inverso à derivação. Agora, nós temos que saber aplicar isto para calcular, porque engenharia é fazer cálculo. Será que é difícil? Não. Vamos ver aqui uns exemplos para mostrar como não é difícil. Vamos começar aqui com os exemplos simples. Por exemplo, suponhamos que eu tenho uma constante C. C é um número real qualquer. Eu quero discutir convosco esta frase. Uma primitiva de C é Cx. Atenção a uma coisa. C é um número, X é uma variável. Portanto, X é um número real qualquer. Portanto, vão desculpar-me a observação, mas Cx é um polinómio, é uma função. É uma função que está definida em R. É um polinómio, ok? Portanto, para este polinómio, eu posso calcular a derivada. Eu sei que todos os polinómios têm derivada, todos nós sabemos. Pronto. Então, o que está dito aqui é, se eu quiser calcular uma primitiva para uma constante, essa primitiva é C vezes X. É um polinómio de grau 1. Vamos discutir isto à luz daquele diagrama que vocês estão a ver. É muito simples. Estamos a dizer assim, se eu tiver aqui uma constante, eu quero verificar que a sua primitiva é C vezes X, um polinómio de grau 1. Como é que eu confirmo isso? É simples. Basta fazer o caminho contrário, derivar o polinómio e verificar se a derivada do polinómio é ou não igual a C. É evidente que é, toda a gente sabe. Então, quando nós escrevemos a primitiva, estamos a indicar aquela relação com a derivada, também a indicar o caminho contrário. Vamos mais um exemplo. Suponhamos que eu tenho isto assim. Eu tenho agora, por exemplo, outra vez, vou considerar o polinómio, por exemplo, x ao quadrado, vou considerar o polinómio x ao quadrado, está bem? E vou escrever assim, a primitiva do x ao quadrado é o x ao cubo sobre 3. Uma primitiva de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3.
Atenção que x ao cubo sobre 3 é um polinómio, x ao quadrado é um polinómio. Quando eu escrevo isto, o que é que eu estou a dizer? Estou a dizer que eu tenho aqui o x ao quadrado e quero calcular a primitiva. Para mostrar que o x ao cubo sobre 3 é de facto uma primitiva do x ao quadrado, a única coisa que eu tenho que fazer é verificar se a derivada faz o sentido contrário, faz o percurso no sentido contrário. Ou seja, escrever isto que eu tenho aqui, estou a apontar agora aqui, escrever que a primitiva do x ao quadrado é x ao cubo sobre 3, é exatamente a mesma coisa que mostrar que a derivada do x ao cubo sobre 3 é x ao quadrado. Bem, mas isso é claro que é verdade. Porquê? Porque a derivada de x ao cubo sobre 3 calcula-se pondo a constante para fora da derivada. E agora, toda a gente sabe, eu estou aqui, que a derivada de uma potência, x ao cubo é uma potência. Calcular a derivada de uma potência é o expoente 3 multiplica x elevado ao expoente menos 1. Entretanto, eu tinha lá um meio, um terço atrás. Agora, se eu multiplicar um terço por 3, vou ter exatamente x ao quadrado. Então, mostramos que uma primitiva de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3.